Ela teve coragem de dizer não a um casamento arranjado e fugiu com um jovem pobre, sem imaginar que ele escondia um segredo capaz de mudar suas vidas para sempre. Comente de onde você está assistindo. O reflexo de Luísa no espelho do closet parecia pertencer a outra pessoa. O vestido de noivado, assinado por um estilista renomado, valorizava sua silhueta, mas seus olhos castanhos denunciavam o vazio que sentia. Aos 27 anos, formada em arquitetura pela USP, nunca imaginou que seu pai a utilizaria como moeda de troca em um negócio. "Filha, você está linda!", exclamou Cláudia, sua mãe, ajustando o colar de pérolas no pescoço de Luísa. "O Gustavo é um excelente partido. Família tradicional, bem-sucedido. Mãe, eu mal conheço o Gustavo. 3 jantares formais não são suficientes para decidir com quem vou passar o resto da minha vida", Luísa respondeu, sentindo o nó na garganta apertar. A mansão dos Mendonça, no Jardim Europa, estava sendo preparada para o jantar de noivado. Flores, champanhe, buffet de um chefe estrelado. Tudo para impressionar os Albuquerque, família do noivo que poderia salvar a incorporadora do pai de Luísa da falência, após investimentos mal sucedidos. "Seu pai está contando com você", sussurrou Cláudia, evitando o olhar da filha. "A Mendonça Incorporações está passando por um momento delicado. Esta união com os Albuquerque é nossa tábua de salvação." Luísa respirou fundo, sentindo o peso da responsabilidade. No quarto ao lado, podia ouvir a voz grave de seu pai ao telefone, provavelmente finalizando algum detalhe do acordo que incluía sua vida como garantia. Quando finalmente desceu as escadas de mármore, os convidados já ocupavam o salão principal. Conversas sobre o mercado imobiliário, política e viagens para o exterior preenchiam o ambiente. Gustavo Albuquerque, 35 anos, herdeiro de uma construtora rival, conversava com um grupo de empresários. Alto, bem vestido, com um sorriso calculado que nunca alcançava seus olhos frios. "Ah, finalmente!", Eduardo Mendonça, pai de Luísa, exclamou ao vê-la. Rapidamente pegou sua mão e a conduziu até Gustavo. "Minha filha está ansiosa por este momento." Luísa sentiu-se uma boneca sendo manipulada. As mãos de Gustavo seguraram as suas com uma posse desagradável. "Está deslumbrante, Luísa", ele comentou, os olhos percorrendo seu corpo sem discrição. "Seremos o casal mais invejado de São Paulo." Durante o jantar, sentada ao lado de seu futuro noivo, Luísa observava os sorrisos falsos, as negociações veladas, os comentários sobre a fortuna que as famílias construiriam juntas. Nenhuma palavra sobre amor, compatibilidade ou felicidade. Quando Gustavo colocou a mão em sua coxa por baixo da mesa, apertando-a com força, enquanto discutia incorporações com seu pai, algo dentro dela se quebrou. "Com licença", murmurou, levantando-se abruptamente. No banheiro luxuoso, encarou seu reflexo novamente. A maquiagem impecável não conseguia esconder o desespero em seus olhos. Pensou em sua avó, que sempre dizia que uma vida sem amor verdadeiro era uma prisão dourada. A janela do banheiro dava para o jardim lateral. Em um impulso que mudaria sua vida para sempre, Luísa tirou os saltos altos, abriu a janela e, ainda vestida para seu noivado, pulou para a liberdade. A noite estava fria para os padrões paulistanos. Com o vestido de festa inapropriado para as ruas e apenas a pequena bolsa com seu celular e documentos, caminhou apressadamente pelo bairro nobre, afastando-se da mansão. Bloqueou as ligações insistentes de sua mãe e pediu um táxi pelo aplicativo. "Para onde?", perguntou o motorista, olhando-a com curiosidade pelo retrovisor. Luísa hesitou. Não tinha planejado nada. Não podia ir para o apartamento que seu pai havia comprado para ela, nem para a casa de amigas que logo a entregariam à família. "Centro. Praça da República", respondeu impulsivamente, lembrando-se do pequeno hotel onde havia ficado certa vez após uma festa. Enquanto o táxi avançava pela cidade iluminada, Luísa sentia-se ao mesmo tempo aterrorizada e estranhamente livre pela primeira vez em sua vida. O Hotel São Luís, na região central de São Paulo, guardava o charme desbotado dos anos 70. No pequeno quarto com paredes amareladas e uma janela que dava para a agitação noturna da Praça da República, Luísa passou sua primeira noite de liberdade. Dormiu vestida, abraçada à bolsa, com o celular desligado para evitar o bombardeio de mensagens da família.
Pela manhã acordou desorientada. A realidade do que havia feito começou a pesar. Sem roupas para trocar, pouco dinheiro em espécie e o medo de usar o cartão de crédito que seu pai poderia rastrear. Precisava de um plano. No pequeno banheiro, lavou o rosto removendo os resquícios da maquiagem cara. Seu reflexo mostrava olheiras profundas, mas também uma determinação que não conhecia. Amarrou os cabelos em um coque desajeitado e decidiu enfrentar o mundo lá fora. O centro de São Paulo fervilhava na manhã de quinta-feira. Executivos apressados, vendedores ambulantes e estudantes transitavam pelas calçadas irregulares. Luísa comprou uma camiseta básica e uma calça jeans em uma loja popular, usando parte do dinheiro que tinha. Trocou-se no provador, colocando o vestido de festa na sacola de compras. Caminhando sem rumo pelo centro histórico, chegou à Praça das Artes, onde um grupo de jovens organizava o que parecia ser um evento cultural. Cartazes coloridos anunciavam uma feira de economia criativa para comunidades periféricas. "Você pode me ajudar aqui um segundo?" perguntou um rapaz, equilibrando várias caixas de papelão. Tinha cabelos escuros ligeiramente compridos, um sorriso genuíno, e vestia-se de forma simples, mas com estilo próprio. Sem pensar muito, Luísa segurou algumas caixas, aliviando seu peso. "Obrigado. Sou Rafael." Ele se apresentou, depois de colocar as caixas no chão. "Você é da organização da feira?" "Não, eu só estava passando", respondeu Luísa, subitamente consciente de sua aparência desarrumada e da situação precária em que se encontrava. Rafael parecia ter algo magnético em seu jeito despretensioso. Os olhos verdes transmitiam uma inteligência aguçada, e suas mãos, apesar de bem cuidadas, mostravam calos de quem não tinha medo do trabalho. "Estamos precisando de voluntários." "Conhece alguma coisa de organização de eventos?" perguntou ele, enquanto desembalava folhetos coloridos sobre empreendedorismo em comunidades. "Sou arquiteta", respondeu Luísa, surpresa consigo mesma por não mencionar seu sobrenome influente como de costume. "Posso ajudar com a disposição do espaço, se quiser." As horas seguintes passaram rapidamente, enquanto Luísa ajudava a montar os estandes, organizando o espaço com sua visão técnica. Era a primeira vez que trabalhava com as próprias mãos, sem assistentes ou fornecedores, para executar suas ideias. Havia algo libertador nisso. Na hora do almoço, Rafael trouxe marmitas para a equipe. Sentaram-se nos degraus da praça, comendo arroz, feijão e proteína de soja. "Então qual é a sua história?" perguntou ele, percebendo como Luísa parecia deslocada, apesar de seu esforço para se encaixar. "Complicada", respondeu ela, evitando detalhes. "Digamos que estou tentando recomeçar." Rafael não insistiu, algo que ela apreciou profundamente. "Eu trabalho com projetos sociais em Heliópolis", explicou ele. "Esta feira vai ajudar pequenos empreendedores da comunidade a exporem seus produtos no centro." Enquanto ele falava sobre os artesãos, costureiras e jovens programadores da periferia com tanto entusiasmo, Luísa sentia-se cada vez mais atraída não apenas por Rafael, mas pela autenticidade daquele mundo tão diferente do seu. No final do dia, exausta, mas com uma sensação de propósito que nunca havia experimentado, Luísa enfrentou a pergunta inevitável. "Onde você está hospedada?" perguntou Rafael enquanto fechavam o espaço. "No Hotel São Luís, aqui perto, mas só por enquanto. Estou procurando algo mais permanente", respondeu consciente de que seu dinheiro não duraria muito. Rafael hesitou por um momento. "Olha, isso pode parecer estranho, mas minha prima Júlia está procurando alguém para dividir o aluguel. É um apartamento pequeno na Vila Madalena. Nada luxuoso, mas decente. Se você estiver interessada..." Luísa pensou nas alternativas: voltar para casa e se submeter ao casamento arranjado, ou tentar construir uma vida por conta própria, sem o sobrenome Mendonça abrindo portas. "Eu adoraria conhecer sua prima", respondeu, sentindo que estava dando mais um passo para longe de seu antigo mundo. Enquanto caminhavam para o metrô, o céu de São Paulo começava a escurecer. Rafael contava sobre como havia se mudado do interior para a capital há 5 anos, buscando oportunidades. O que Luísa não sabia é que, enquanto ele falava sobre sua vida simples e dedicada a causas sociais, omitia um detalhe crucial: o sobrenome Almeida, que pertencia a uma das famílias mais influentes do país, dona de um império de agronegócio e tecnologia.
Para Rafael, aquela moça de mãos delicadas, mas determinação surpreendente, representava algo que não encontrava há muito tempo. Alguém que parecia gostar dele pelo que era, não pelo que tinha. E isso, para ele, valia mais que qualquer fortuna escondida. O apartamento de Júlia era exatamente como Rafael havia descrito. Pequeno, mas acolhedor. Localizado em uma rua arborizada da Vila Madalena, o terceiro andar sem elevador oferecia uma vista modesta dos telhados coloridos do bairro boêmio. Para Luísa, acostumada com os 300 metros quadrados de seu apartamento nos Jardins, era como entrar em outro universo. «Então você é arquiteta?» perguntou Júlia, enquanto mostrava o quarto vago. Uma jovem professora de História da rede pública, Júlia tinha cabelos cacheados presos em um coque desajeitado e um sorriso franco. «Espero que não se importe com a simplicidade». O quarto tinha espaço apenas para uma cama de solteiro, um pequeno guarda-roupa e uma escrivaninha estreita. As paredes precisavam de pintura, e a janela não fechava completamente, deixando entrar o barulho da rua. «É perfeito», respondeu Luísa, surpreendendo a si mesma com a sinceridade da afirmação. Naquela noite, deitada em um colchão emprestado, com um lençol simples que Júlia havia cedido, Luísa checou seu celular pela primeira vez em 2 dias. 57 chamadas perdidas, 32 mensagens de voz. Seu pai ameaçava processar quem estivesse escondendo sua filha. Sua mãe alternava entre súplicas emocionais e chantagens sobre sua saúde fragilizada pela fuga da filha. Com as mãos trêmulas, Luísa digitou uma mensagem curta. «Estou bem. Não me procurem. Preciso de tempo para pensar na minha vida». Enviou apenas para sua mãe, sabendo que era a única que respeitaria minimamente seu pedido. Na manhã seguinte, enfrentou seu primeiro desafio: encontrar um emprego. Com seu currículo impressionante, formação na USP, estágio em um renomado escritório de arquitetura e pós-graduação em urbanismo, pensou que seria fácil. Mas ao visitar diversos escritórios de arquitetura, deparou-se com a dura realidade. Sem suas conexões familiares, era apenas mais uma profissional em um mercado saturado. «Não estamos contratando no momento», era a resposta mais educada que recebia. Outros escritórios ofereciam estágios não remunerados ou salários humilhantes, tratando-a como recém-formada, apesar de sua experiência. Luísa começava a entender o privilégio que sempre tivera sem perceber. Depois de uma semana de portas fechadas, sentou-se em um banco da Praça Benedito Calixto, observando os preparativos para a tradicional feira de antiguidades do sábado. Seu dinheiro estava acabando e logo não conseguiria contribuir com o aluguel. «Você parece perdida em pensamentos», a voz de Rafael a surpreendeu. Ele segurava 2 copos de café e ofereceu um a ela. «Júlia me disse que você está procurando emprego». Luísa aceitou o café, agradecida pelo gesto simples. «É mais difícil do que eu imaginava», admitiu. «Acho que nunca tive que realmente lutar por uma oportunidade». Rafael sentou-se ao seu lado, com uma expressão compreensiva. «Tenho uma proposta. Estamos desenvolvendo um projeto de revitalização de espaços comunitários em Heliópolis. Não é um escritório sofisticado, nem pagamos o que você provavelmente merece, mas precisamos de alguém com conhecimento técnico». Os olhos de Luísa se iluminaram pela primeira vez em dias. «Seria um projeto voluntário?» perguntou, tentando esconder o desespero em sua voz. «Na verdade, conseguimos um financiamento modesto da Secretaria de Cultura. Posso oferecer um contrato de prestação de serviços temporário, o suficiente para cobrir suas despesas básicas enquanto você procura algo melhor». Naquela tarde, Rafael a levou para conhecer a sede do projeto, um antigo galpão na entrada da comunidade. Lá, Luísa conheceu Dona Zefa, líder comunitária com seus 70 anos de sabedoria das ruas, Marcos, um jovem grafiteiro talentoso, e Camila, assistente social dedicada que trabalhava com famílias em situação de vulnerabilidade. O projeto era ambicioso: transformar 5 áreas degradadas da comunidade em espaços de convivência, com pequenas praças, hortas comunitárias e áreas para atividades culturais. Enquanto Rafael explicava, Luísa sentia seu conhecimento técnico finalmente tendo um propósito além de criar espaços para os ricos ficarem ainda mais isolados do resto da cidade.
O que você acha? Perguntou Rafael, depois de mostrar os esboços preliminares. Acho que vocês estão no caminho certo, mas posso melhorar várias coisas, respondeu Luísa, já analisando as plantas com um olhar crítico. Podemos otimizar estes espaços para aproveitar melhor a luz natural e criar mais áreas de convivência usando técnicas sustentáveis. Ao final do dia, Luísa havia aceitado o trabalho e se surpreendeu com a sensação de entusiasmo que não sentia desde os tempos de faculdade, quando ainda acreditava que a arquitetura poderia transformar a vida das pessoas. Caminhando de volta para o metrô, ela e Rafael conversavam animadamente sobre o projeto, quando passaram em frente a uma banca de jornal. Na capa de uma revista de sociedade, a manchete chamou sua atenção. Família Mendonça oferece recompensa por informações sobre o paradeiro da herdeira desaparecida. Rafael notou sua expressão de pânico. Você está bem? Perguntou preocupado. Luísa desviou o olhar rapidamente. Sim, só estou cansada. Foi um dia intenso. Naquela noite, enquanto tentava dormir, Luísa percebeu que estava começando a sentir algo por Rafael. Sua simplicidade, inteligência e dedicação aos outros a atraíam de uma forma que nunca havia experimentado antes. Ao mesmo tempo, temia que seu passado a encontrasse e destruísse essa nova vida que começava a construir. O que ela não imaginava é que Rafael, em seu apartamento no Brooklyn, bem mais luxuoso do que deixava transparecer, enfrentava dilemas semelhantes. Em sua mesa de cabeceira, a mesma revista mostrava não apenas a notícia sobre Luísa, mas também uma pequena nota em outra página. Rafael Almeida, herdeiro discreto do Grupo Almeida, comemora sucesso de seus projetos sociais longe dos holofotes. 2 mundos, 2 identidades, 2 segredos, e um sentimento crescente que nenhum dos dois havia planejado. 3 semanas se passaram desde que Luísa começou a trabalhar no projeto em Heliópolis. Suas mãos, antes perfeitamente manicuradas, agora apresentavam calos e pequenas cicatrizes do trabalho em campo. Surpreendentemente, sentia orgulho desses sinais de sua nova vida. A pequena equipe havia se tornado uma espécie de família para ela. Dona Zefa sempre trazia um pedaço de bolo ou um café fresquinho nas manhãs frias. Marcos a ensinava sobre a cultura da periferia com paciência para suas perguntas ingênuas. E Camila tornara-se uma amiga com quem podia conversar sobre assuntos que jamais abordaria em seu antigo círculo social. E havia Rafael. Dia após dia, Luísa se encantava mais com sua forma de liderar sem impor, sua capacidade de ouvir genuinamente as necessidades da comunidade e seu compromisso com a transformação social. O que começara como atração estava se transformando em algo mais profundo. Numa sexta-feira, após um dia exaustivo finalizando o projeto da primeira praça, Rafael sugeriu: que tal comemorarmos? Conheço um lugar bacana aqui perto. O lugar bacana era um bar simples na entrada da comunidade, com mesas de plástico na calçada e música ao vivo. Um jovem tocava violão enquanto os moradores conversavam animadamente, compartilhando cervejas e petiscos. Nunca imaginei que me sentiria tão à vontade em um ambiente assim, confessou Luísa, depois do segundo copo de cerveja. O pôr do sol pintava o céu de São Paulo com tons alaranjados, criando um contraste impressionante com o cinza do concreto. Como assim? Questionou Rafael, intrigado pela afirmação. Luísa hesitou. Estava cada vez mais difícil manter seu passado em segredo. Eu venho de uma família diferente. Digamos que minha vida era bastante protegida, respondeu vagamente. Rafael observou-a com atenção. Havia percebido desde o início que Luísa não era uma pessoa comum. Seus conhecimentos técnicos eram impressionantes, sua postura revelava uma educação privilegiada e, ocasionalmente, deixava escapar referências a viagens internacionais ou experiências que não combinavam com alguém de origem simples. Sabe, todos nós temos passados complicados, comentou ele, brincando com o rótulo da garrafa. O importante é quem escolhemos ser daqui para frente. Algo na forma como ele falou tocou Luísa profundamente. Pela primeira vez em semanas, sentiu vontade de se abrir com alguém. Eu fugi de casa no dia do meu noivado, revelou, surpreendendo-se com a própria sinceridade. Meu pai arranjou um casamento para mim. Um acordo de negócios, praticamente. Rafael tentou disfarçar sua surpresa.
Como em um romance do século XIX? Isso ainda acontece? Nos círculos certos, sim, respondeu ela com um sorriso triste. Empresas familiares em crise, alianças estratégicas, eu era apenas uma peça no tabuleiro. Enquanto a noite avançava, Luísa compartilhou mais detalhes. A pressão familiar, a sensação de nunca ter vivido realmente, o impulso que a levou a pular pela janela do banheiro ainda vestida para seu próprio noivado. Você não contou tudo isso para Júlia, contou? Perguntou Rafael preocupado. Não. Ela acha que terminei um relacionamento abusivo e precisava recomeçar. Não está completamente errada. Luísa sorriu, sentindo-se mais leve após desabafar. O que ela não teve coragem de revelar foi seu sobrenome. Ainda não estava pronta para que Rafael a associasse à família bilionária que frequentemente aparecia nos noticiários econômicos e nas colunas sociais. Rafael, por sua vez, sentia-se cada vez mais culpado por manter sua própria identidade em segredo. Enquanto caminhavam de volta para a estação de metrô, ensaiou mentalmente várias formas de contar a verdade, mas todas pareciam inadequadas. No que está pensando? Perguntou Luísa, notando seu silêncio repentino. Em como as aparências enganam, respondeu ele enigmático. Acho que tenho algo para te contar também, mas não hoje. Na estação, despediram-se com um abraço que durou mais do que o necessário. Quando Luísa já estava se afastando, Rafael a chamou de volta. Luísa, eu... começou ele, mas as palavras ficaram presas em sua garganta. Em um impulso, ela se aproximou e o beijou levemente nos lábios. Um beijo breve, mas carregado de promessas. Boa noite, Rafael, sussurrou ela, antes de desaparecer na multidão que entrava no metrô. Rafael ficou parado, observando o trem partir. Em vez de pegar o próximo metrô, como faria normalmente para manter sua fachada de jovem de classe média, caminhou até o estacionamento onde deixava seu carro, um modesto Hyundai que usava para não chamar atenção. Ao chegar em seu apartamento no Brooklyn, encontrou sua mãe, Beatriz Almeida, esperando-o na sala. Você está ignorando minhas ligações há dias, filho, disse ela preocupada. Seu pai está pressionando para que você assuma finalmente seu lugar no conselho. Rafael suspirou, cansado daquela pressão constante. Mãe, já conversamos sobre isso. O trabalho social não é um capricho, é minha vocação. Eu sei, querido, mas você pode fazer as duas coisas. O grupo precisa de alguém com sua visão social na liderança, argumentou ela, entregando-lhe uma pasta. Além disso, há outro assunto. Seu pai quer que você conheça a filha dos Mendonça. Rafael congelou ao ouvir o sobrenome. Mendonça? Do grupo imobiliário? Sim. Aparentemente a moça desapareceu há algumas semanas, fugindo de um noivado arranjado. Um escândalo, pelo que ouvi. Mas seu pai acha que quando ela reaparecer, seria uma boa aliança para expandirmos para o setor imobiliário, explicou Beatriz, sem perceber a expressão atônita do filho. Rafael abriu a pasta mecanicamente. Dentro, havia um dossiê com informações sobre a família Mendonça e uma foto que fez seu coração disparar. Luísa, elegantemente vestida em um evento de gala, ao lado de seus pais. A mesma Luísa que havia beijado horas antes, a mesma que trabalhava incansavelmente no projeto social, a mesma que dividia um pequeno apartamento com uma professora na Vila Madalena. Naquela noite, nenhum dos dois conseguiu dormir direito. De lados opostos da cidade, ambos enfrentavam o mesmo dilema: como revelar sua verdadeira identidade sem perder o que estavam construindo juntos. O que nenhum deles imaginava é que suas vidas estavam prestes a se complicar ainda mais. Na manhã seguinte, a foto de Luísa trabalhando em Heliópolis estamparia uma coluna de fofocas. Herdeira rebelde trocou luxo por vida na periferia. E o mundo que ela tentava deixar para trás estava pronto para arrastar não apenas ela, mas também Rafael, de volta para a realidade que ambos tentavam evitar. Luísa acordou com o som insistente de seu celular. Era Júlia, ligando de forma incomum, logo às 7 da manhã de sábado. Lu, você precisa ver isso. A voz da amiga soava alarmada. Você está em todos os sites de fofoca. Com o coração acelerado, Luísa abriu o navegador de seu celular. A manchete do portal de notícias mais popular não deixava dúvidas. Luísa Mendonça, de herdeira a voluntária na favela. A foto mostrava ela agachada, trabalhando na construção da praça comunitária em Heliópolis,
com roupas simples e cabelo preso. Um contraste chocante com a foto ao lado. Ela em um gala beneficente no ano anterior, usando um vestido de alta costura. A matéria detalhava seu desaparecimento após fugir do noivado com Gustavo Albuquerque, apresentando depoimentos de fontes próximas à família que a descreviam como instável emocionalmente e rebelde sem causa. Eduardo Mendonça, seu pai, era citado dizendo estar preocupado com a segurança da filha em um ambiente perigoso como a periferia de São Paulo. Como eles me encontraram? Murmurou Luísa, sentindo o pânico crescer. Seu celular começou a tocar novamente. Número desconhecido. Rejeitou a chamada, apenas para ver outra entrando imediatamente. Em questão de minutos, jornalistas de todo o país tentavam contatá-la. Quando a campainha do apartamento tocou insistentemente, Júlia espiou pela janela e recuou assustada. Tem um monte de gente com câmeras lá embaixo, exclamou. Luísa sentiu-se encurralada. Seu refúgio havia sido descoberto e, com ele, sua identidade revelada para todos ao seu redor. Para Rafael. O pensamento a atingiu como um soco. O que ele pensaria quando descobrisse que ela era uma Mendonça, que havia mentido todo esse tempo? Seu celular tocou mais uma vez. Era Rafael. Com as mãos trêmulas, atendeu. Luísa, você está bem? A voz dele soava preocupada, mas havia algo mais, uma tensão subjacente. Não sei. Tem jornalistas na porta do prédio, respondeu tentando conter as lágrimas. Rafael, eu sinto muito. Eu deveria ter contado. Não é seguro continuar aí. Estou a caminho para te buscar. Ele interrompeu com um tom decidido. Arrume uma mochila com o essencial. Estarei aí em 20 minutos. Antes que pudesse responder, Rafael desligou. Luísa encarou o celular, confusa com a reação prática dele. Esperava raiva, decepção, até mesmo rompimento, mas não este controle da situação. Com a ajuda de Júlia, que parecia mais empolgada que assustada com o drama, Luísa arrumou uma pequena mochila com roupas, documentos e itens pessoais. Então você é tipo milionária? Perguntou Júlia enquanto dobrava uma camiseta barata que Luísa havia comprado semanas antes. Tecnicamente sim, admitiu Luísa, mas cortei relações com minha família. E esse Rafael que está vindo te buscar, você confia nele? Júlia perguntou preocupada. Luísa hesitou. Até algumas horas atrás, teria respondido com certeza absoluta. Agora, com seu mundo desmoronando novamente, não tinha certeza de nada. Exatamente 20 minutos depois, o celular de Luísa vibrou com uma mensagem. Estou nos fundos do prédio, portão da garagem. Abraçou Júlia, prometendo explicar tudo quando a poeira baixasse, e desceu pelas escadas de serviço para evitar a imprensa na entrada principal. No portão da garagem, encontrou não o Hyundai modesto que esperava, mas uma Range Rover com vidros escuros. A janela do motorista abaixou, revelando Rafael. Entra rápido, pediu ele, olhando nervosamente para os lados. Luísa obedeceu, confusa com a mudança de veículo. Assim que entrou, Rafael acelerou, manobrando habilmente pelas ruas secundárias para evitar possíveis perseguições. Rafael, que carro é esse? Perguntou ela, finalmente. Ele respirou fundo, os olhos fixos na estrada. Meu carro. O verdadeiro. Um silêncio pesado se instalou entre eles. Rafael dirigia em direção à Marginal Pinheiros, afastando-se cada vez mais do centro. Para onde estamos indo? Luísa finalmente quebrou o silêncio. Para um lugar seguro onde podemos conversar, respondeu ele enigmático. Acho que ambos temos muito a explicar. 40 minutos depois, entravam em um condomínio de alto padrão no Morumbi. Rafael acenou para o segurança, que o cumprimentou pelo nome com uma familiaridade que não passou despercebida por Luísa. Estacionou em frente a uma casa contemporânea com grandes janelas e jardim meticulosamente cuidado. Bem-vinda à minha casa, minha verdadeira casa, disse ele, desligando o motor. Atordoada, Luísa o seguiu para dentro. O interior era espaçoso e decorado com um minimalismo elegante que denunciava o alto padrão. Nada ostensivo, mas inegavelmente luxuoso. Na parede da sala, uma foto chamou sua atenção. Rafael ao lado de um casal mais velho, todos em trajes formais recebendo um prêmio. A placa dizia, Grupo Almeida, empresa do ano em sustentabilidade. Almeida,
O sobrenome atingiu Luísa como um raio. Não era possível. Você é... Começou ela, incapaz de completar a frase. Rafael Almeida, filho de Carlos e Beatriz Almeida, confirmou ele, com um sorriso tenso. Aparentemente temos mais em comum do que imaginávamos. Luísa caiu sentada no sofá, tentando processar a informação. O humilde coordenador de projetos sociais era, na verdade, herdeiro de uma das maiores fortunas do país. Toda a simplicidade, a vida modesta, o apartamento no Brooklyn, que ela nunca havia visitado, tudo parte de uma elaborada fachada. Por quê? Foi tudo que conseguiu perguntar. Rafael sentou-se ao seu lado, mantendo uma distância respeitosa. Pelos mesmos motivos que você, imagino. Cansei de relacionamentos interesseiros, de pessoas que só viam meu sobrenome e minha conta bancária, explicou ele. Quando comecei os projetos sociais, decidi que seria apenas Rafael, sem o peso do sobrenome Almeida. Luísa soltou uma risada incrédula. Isso é... surreal. Passei semanas me escondendo, temendo que você descobrisse quem eu realmente era. E todo esse tempo, eu fazia o mesmo, completou Rafael, um sorriso se formando lentamente. Por alguns momentos apenas se olharam, processando a ironia da situação. Então, simultaneamente, começaram a rir. Uma risada genuína, quase histérica, que liberava toda a tensão acumulada. Somos dois mentirosos, disse Luísa, quando finalmente recuperou o fôlego. Prefiro dizer que somos duas pessoas tentando encontrar autenticidade em um mundo de aparências, corrigiu Rafael, seu olhar tornando-se sério. A questão é, o que fazemos agora? Antes que pudessem continuar a conversa, o celular de Rafael tocou. Era Carlos Almeida, seu pai. Com um suspiro atendeu no viva voz. Rafael, você viu as notícias? A filha dos Mendonça foi encontrada. A voz grave de Carlos soava animada. E você não vai acreditar, mas ela está envolvida com projetos sociais na periferia. Isso é perfeito para nós. Imagina as possibilidades de marketing. Luísa e Rafael trocaram olhares alarmados. Pai, vou te ligar depois, interrompeu Rafael, desligando rapidamente. Naquele momento, ambos compreenderam que seus mundos, que haviam conseguido manter separados por tanto tempo, estavam prestes a colidir de forma irreversível. Na manhã seguinte, a história havia se transformado em um verdadeiro fenômeno midiático. O romance da herdeira e do bilionário disfarçado estampava as manchetes de todos os portais de notícias. Especulações sobre o conto de fadas às avessas multiplicavam-se, com detalhes exagerados ou completamente fabricados. Isolados na casa de Rafael, no Morumbi, Luísa e ele acompanhavam horrorizados enquanto suas vidas privadas eram dissecadas publicamente. Algum repórter investigativo havia descoberto a conexão entre eles e o projeto em Heliópolis, criando uma narrativa romântica que viralizava nas redes sociais. Fontes próximas afirmam que o romance começou quando Luísa Mendonça, fugindo de um casamento arranjado, encontrou abrigo nos braços do herdeiro do grupo Almeida, que vivia disfarçado como coordenador de projetos sociais. Leu Rafael em voz alta do seu tablet. Isso é ridículo. Ninguém sabe que nos conhecemos lá. Meu pai deve estar furioso, comentou Luísa, observando pela janela os dois seguranças particulares que Rafael havia contratado para impedir que repórteres invadissem a propriedade. Não só fugi do noivado com os Albuquerque, como agora estou supostamente envolvida com um Almeida. Rafael a encarou, um brilho de humor em seus olhos verdes. Tecnicamente, você está envolvida com um Almeida, provocou, tentando aliviar a tensão. Luísa sorriu brevemente, antes de voltar a ficar séria. O que acontece com o projeto em Heliópolis? Toda aquela gente está contando conosco. Era a pergunta que atormentava ambos. Nas últimas horas, o celular de Rafael não parava de receber mensagens de Dona Zefa, Marcos e outros membros da comunidade, confusos e preocupados com as notícias. Precisamos enfrentar isso de frente, decidiu Rafael após alguns momentos de reflexão. Mas antes, temos que lidar com nossas famílias. Como se invocada por suas palavras, o celular de Luísa tocou. Era sua mãe. Filha, por favor, precisamos conversar. A voz de Cláudia soava cansada. Seu pai está disposto a esquecer tudo isso se você voltar para casa agora. Isso não vai acontecer, mãe, respondeu Luísa,
com uma firmeza que surpreendeu a si mesma. Não vou voltar para um casamento arranjado. O compromisso com Gustavo está cancelado, revelou Cláudia, para espanto de Luísa. Seu pai conseguiu um empréstimo substancial do Banco Nacional de Desenvolvimento. A incorporadora está salva, por enquanto. Um silêncio pesado se instalou antes que Cláudia continuasse, mas agora ele está obcecado com essa história envolvendo o filho dos Almeida. Você tem ideia do potencial dessa união para os negócios da família? Luísa fechou os olhos, sentindo uma fadiga profunda. Mesmo quando achava que estava livre, continuava sendo vista como uma peça no tabuleiro dos negócios familiares. Pai, meu relacionamento com Rafael não tem nada a ver com negócios ou alianças empresariais, declarou firmemente, e nem vai ter. Após desligar, contou a Rafael sobre a conversa. Ele assentiu, compreensivo. Meu pai está igual. Já me ligou 3 vezes hoje falando sobre sinergia entre as empresas e momento perfeito para uma fusão estratégica, relatou com evidente frustração. Naquele momento, a campainha tocou. Os seguranças anunciaram pelo interfone. Senhor Almeida, os pais da senhorita Mendonça estão aqui insistindo para falar com vocês. Rafael e Luísa trocaram olhares apreensivos. Você quer que eu os mande embora? Perguntou ele, segurando a mão dela. Luísa respirou fundo, reunindo coragem. Não. Vamos acabar com isso de uma vez. Eduardo e Cláudia Mendonça entraram na sala como se invadissem um território inimigo. Eduardo, um homem corpulento de 60 anos com cabelos grisalhos e postura autoritária, avaliou o ambiente com olhar crítico antes de fixar-se na filha. "Oh, é 3 semanas, Luísa", disse ele, a voz controlada escondendo mal sua raiva. 3 semanas de humilhação pública, procurando por você como se fosse uma adolescente rebelde. Eu não sou uma adolescente, pai. Tenho 27 anos e não precisava do seu consentimento para sair de casa, respondeu Luísa, mantendo a calma. Cláudia, uma mulher elegante que carregava no rosto os sinais de procedimentos estéticos frequentes, aproximou-se da filha, avaliando-a dos pés à cabeça. Você está mais magra. E sua pele? Comentou tocando o rosto de Luísa, que se afastou instintivamente. Estou bem, mãe. Melhor do que nunca, na verdade. Eduardo virou-se para Rafael, estendendo a mão em um gesto formal. Eduardo Mendonça. Tenho grande admiração pelo trabalho do seu pai no setor de tecnologia. Rafael apertou a mão oferecida com firmeza profissional. Rafael Almeida. Obrigado. Também acompanho o trabalho da Mendonça Incorporações. O que se seguiu foi uma dança social desconfortável, com Eduardo fazendo perguntas sobre o Grupo Almeida, claramente avaliando o potencial de negócios, enquanto Cláudia tentava persuadir Luísa a voltar para casa, pelo menos para esclarecer a situação com a imprensa. Após quase 1 hora de conversa tensa, interrompida pela chegada de Carlos e Beatriz Almeida, igualmente ansiosos por discutir oportunidades de negócios, Rafael finalmente interveio. Com todo respeito, senhores, disse ele, posicionando-se ao lado de Luísa. O que existe entre sua filha e eu não tem nada a ver com as empresas de nossas famílias. Não seja ingênuo, rapaz, rebateu Eduardo com um sorriso condescendente. Tudo neste país é sobre negócios, e esta história romântica que a imprensa está construindo pode ser extremamente vantajosa para ambas as famílias. Se me permitem, interrompeu Carlos Almeida, um homem alto e magro com olhos idênticos aos de Rafael. Meu filho sempre teve uma inclinação para causas sociais. Talvez possamos canalizar isso para algo produtivo, um projeto conjunto de responsabilidade social corporativa, unindo nossas empresas. Luísa sentiu o sangue ferver ao ver seu relacionamento e seu trabalho sendo reduzidos a estratégias de marketing. Trocou um olhar com Rafael e percebeu que ele sentia o mesmo. Chega, exclamou ela, levantando-se. O projeto em Heliópolis não está à venda. Não é uma ferramenta de marketing para melhorar a imagem de empresas que nunca se importaram com aquelas pessoas. Um silêncio chocado seguiu sua explosão. Eduardo, o rosto vermelho de raiva, apontou o dedo para a filha. Você não tem ideia do que está falando. Acha que esse joguinho de salvadora da periferia vai durar quanto tempo? 1 mês? 2? Até se cansar e querer de volta seu cartão de crédito ilimitado e seus privilégios? Não é um jogo, Sr. Mendonça, interveio Rafael com voz firme. É um trabalho sério que está transformando vidas reais, e sua filha tem sido fundamental para isso.
Eduardo riu amargamente. Vocês dois estão vivendo uma fantasia. O mundo real vai engolir esse romance de conto de fadas mais rápido do que imaginam. Quando as duas famílias finalmente partiram, após mais discussões acaloradas e promessas veladas de retaliação, Luísa e Rafael desabaram no sofá, exaustos emocionalmente. E agora? Perguntou ela, apoiando a cabeça no ombro dele. Rafael entrelaçou seus dedos aos dela pensativo. Agora enfrentamos a tempestade, juntos. Na manhã seguinte, eles tomaram uma decisão que surpreenderia tanto suas famílias quanto a mídia. Dariam uma única entrevista coletiva, não para falar sobre seu romance ou suas famílias, mas para redirecionar a atenção para o projeto em Heliópolis e a importância do trabalho comunitário. E o lugar escolhido para essa entrevista não poderia ser mais simbólico. A praça recém-construída na comunidade, cercados pelas pessoas que representavam sua verdadeira motivação. Enquanto se preparavam para enfrentar as câmeras, Rafael puxou Luísa para um canto tranquilo. Não importa o que aconteça lá fora, o que temos é real, assegurou, olhando-a nos olhos. Não é sobre nossos sobrenomes ou contas bancárias. Eu sei, respondeu ela, sentindo uma certeza que jamais experimentara. É sobre quem escolhemos ser, não sobre quem nascemos para ser. O que eles não podiam prever era que, enquanto se preparavam para enfrentar a mídia, uma nova ameaça surgia. Gustavo Albuquerque, o ex-noivo rejeitado de Luísa, havia se aliado a executivos descontentes do Grupo Almeida para planejar um golpe corporativo que ameaçaria não apenas o relacionamento deles, mas tudo pelo que haviam trabalhado em Heliópolis. A batalha verdadeira estava apenas começando. A entrevista coletiva na praça recém-construída de Heliópolis atraiu mais atenção do que Luísa e Rafael poderiam imaginar. Veículos de imprensa nacionais e internacionais lotaram o pequeno espaço, fascinados pela história dos bilionários disfarçados e seu projeto social. Vestidos de forma simples, mas elegante, o casal estava ladeado por Dona Zefa, Marcos, Camila e outros membros da comunidade. Rafael tomou a palavra primeiro. Agradecemos a presença de todos, mas quero deixar claro que não falaremos sobre nossas vidas pessoais ou famílias hoje, declarou com firmeza. Estamos aqui para falar sobre o que realmente importa, o projeto de revitalização comunitária de Heliópolis. Luísa continuou. Este projeto não é sobre nós. É sobre transformar espaços degradados em áreas de convivência, cultura e oportunidades para uma comunidade que historicamente foi negligenciada pelo poder público e pelo setor privado. Por quase 1 hora, eles apresentaram detalhadamente o projeto, os resultados já alcançados e os planos futuros. A arquiteta explicou as soluções técnicas sustentáveis, enquanto Rafael falou sobre o impacto social e econômico para os moradores. Dona Zefa e outros membros da comunidade também tiveram oportunidade de falar, dando um rosto humano ao projeto que ia muito além do romance de conto de fadas que a mídia havia construído. No entanto, quando abriram para perguntas, a primeira veio de um repórter agressivo de um grande jornal. Vocês não acham hipócrita usar a pobreza como pano de fundo para sua história de amor, enquanto suas famílias lucram milhões com especulação imobiliária e tecnologia que beneficia apenas os ricos? Um silêncio tenso caiu sobre a praça. Rafael sentiu Luísa enrijecer ao seu lado, mas antes que pudessem responder, Dona Zefa tomou o microfone. Com licença, moço, disse a idosa, com a autoridade de seus 70 anos vividos na comunidade. Eu não sei nada sobre especulação imobiliária ou essas coisas de rico, mas sei o que vejo com meus próprios olhos. Esses dois jovens estão aqui todos os dias, colocando a mão na massa, ouvindo nossas necessidades reais, não inventando soluções de cima para baixo. Sua fala simples e contundente silenciou os jornalistas. Marcos, o jovem grafiteiro, complementou. A gente não liga para o sobrenome deles. A gente liga que pela primeira vez alguém está ouvindo a comunidade de verdade, entendeu? Aquele momento mudou o tom da coletiva. As perguntas seguintes passaram a focar mais no projeto e menos no sensacionalismo em torno do casal. Ao final, quando os jornalistas começavam a se dispersar, Luísa notou uma figura familiar observando-a com intensidade do outro lado da praça. Gustavo Albuquerque. Seu ex-noivo mantinha o mesmo sorriso calculista,
vestido impecavelmente em um terno sob medida que parecia deslocado naquele ambiente. Ao perceber que havia sido notado, acenou discretamente e se afastou. Você viu aquilo? Perguntou Luísa a Rafael, apontando para a direção onde Gustavo havia estado. Mas quem era? Gustavo Albuquerque, meu ex-noivo, respondeu ela sentindo um calafrio inexplicável. Rafael franziu o senho preocupado. Estranho ele aparecer aqui. O que eles não sabiam é que a presença de Gustavo não era coincidência. Enquanto o casal recebia elogios dos moradores pelo sucesso da entrevista, ele estava em uma cafeteria próxima, reunido com 2 executivos do Grupo Almeida, Victor Monteiro, diretor financeiro, e Renata Campos, vice-presidente de operações, ambos descontentes com a crescente influência de Rafael nas decisões da empresa. Ele está transformando o grupo em uma ONG, reclamou Victor, um homem de meia-idade com olheiras profundas. O conselho está cada vez mais receptivo às ideias socialmente responsáveis dele, que só drenam nossos recursos. Gustavo sorriu, saboreando seu café caro. Enquanto isso, a Mendonça Incorporações está à deriva. Eduardo conseguiu um empréstimo temporário, mas sem o aporte que viria do nosso casamento estão vulneráveis, observou ele. Se agirmos agora, podemos matar 2 coelhos com uma cajadada só. O plano que esboçaram era tão simples quanto devastador. Usar informações privilegiadas para orquestrar uma aquisição hostil da Mendonça Incorporações pelo Grupo Almeida, com Gustavo como intermediário, que lucraria milhões no processo. Ao mesmo tempo, um dossiê com supostas irregularidades no projeto de Heliópolis seria vazado para a imprensa e órgãos fiscalizadores, destruindo a credibilidade de Rafael e Luísa. O Rafael é um sonhador incompetente por trás daquela fachada de empresário socialmente consciente, afirmou Renata com desdém. E a garota Mendonça é uma patricinha brincando de arquiteta social. Ninguém levará os 2 a sério quando terminarmos. Na manhã seguinte, Luísa e Rafael foram surpreendidos por uma ligação desesperada de Marcos. Tá acontecendo algo estranho, cara. Apareceu um monte de fiscal aqui, dizendo que o projeto não tem as licenças certas. Estão ameaçando embargar tudo. Ao chegarem a Heliópolis, encontraram a comunidade em polvorosa. Fiscais da prefeitura, acompanhados por policiais, haviam interditado as obras da segunda praça, alegando irregularidades na documentação e uso indevido de recursos públicos. Isso é um absurdo, protestou Rafael. Temos toda a documentação em ordem. O fiscal-chefe, um homem de expressão impassível, entregou-lhe uma notificação oficial. Recebemos denúncias específicas sobre desvio de finalidade dos recursos da Secretaria de Cultura, explicou friamente. Até que se esclareça a situação, todas as atividades estão suspensas. Enquanto tentavam compreender o que estava acontecendo, Camila, a assistente social, aproximou-se com seu tablet. Vocês precisam ver isso, disse, mostrando manchetes alarmantes em vários portais de notícias. Projeto social de herdeiros sob investigação por irregularidades. Fontes apontam lavagem de dinheiro em ONG de luxo em Heliópolis. Isso é uma armação, exclamou Luísa, lendo horrorizada as acusações infundadas. Seu celular tocou. Era sua mãe, em pânico. Luísa, você precisa voltar para casa imediatamente. Seu pai acaba de receber uma notificação do Grupo Almeida. Eles estão comprando a maior parte das ações da incorporadora através de um fundo de investimentos. Ao mesmo tempo, Rafael recebia uma mensagem de texto de seu pai. Reunião de emergência do conselho em 2 horas. Sua presença é obrigatória. Os olhares de Luísa e Rafael se encontraram, compreendendo simultaneamente o que estava acontecendo. É um ataque coordenado, concluiu Rafael. Alguém quer destruir o projeto e nossas famílias ao mesmo tempo. Gustavo, murmurou Luísa. Não foi coincidência ele aparecer ontem. A próxima hora foi um turbilhão. Enquanto Rafael contatava seu advogado pessoal para impedir temporariamente a interdição do projeto, Luísa organizava os documentos que provavam a lisura de todas as atividades em Heliópolis. Decidiram se separar momentaneamente. Rafael iria à reunião do conselho do Grupo Almeida, enquanto Luísa confrontaria seu pai e Gustavo na sede da Mendonça Incorporações. Tenha cuidado, pediu Rafael, beijando-a rapidamente antes de partir. Gustavo não é alguém em quem se possa confiar. Você também.
Não deixe que o afastem do controle do grupo, respondeu ela, apertando sua mão com força. Na sede da Mendonça Incorporações, Luísa encontrou o caos. Funcionários apreensivos cochichavam pelos corredores, enquanto seu pai gritava ao telefone em sua sala envidraçada. Quando a viu entrar, Eduardo desligou abruptamente. Você tem ideia do que seu namoradinho está fazendo? Acusou, o rosto vermelho de fúria. A família dele está destruindo tudo que construí. Não é Rafael, pai. É um golpe corporativo, respondeu Luísa, mantendo a calma. E sei exatamente quem está por trás disso. Naquele momento, Gustavo entrou na sala como se fosse o dono do lugar, acompanhado por 2 advogados. Luísa, que surpresa agradável, comentou com falsa cordialidade. Vim apenas apresentar uma proposta amigável ao seu pai, como mediador desta transação. Transação? Questionou ela, encarando-o com desprezo. Você está por trás das acusações falsas contra o projeto em Heliópolis, não está? Gustavo sorriu, sem negar. Negócios são negócios, querida. Você escolheu seu lado quando fugiu do nosso noivado e se juntou ao herdeiro hippie dos Almeida. Enquanto isso, na sede do Grupo Almeida, Rafael enfrentava um conselho dividido. Carlos Almeida, seu pai, parecia genuinamente confuso com a movimentação repentina para a aquisição da Mendonça Incorporações. Esta decisão não passou pelo meu crivo, afirmava ele. Victor e Renata apresentaram a proposta como uma oportunidade única que precisava ser aprovada com urgência. Os 2 executivos mencionados mantinham expressões impassíveis enquanto Rafael os confrontava. Vocês estão trabalhando com Gustavo Albuquerque, não estão? Acusou. Isso não é apenas uma aquisição corporativa, é uma vingança pessoal contra mim e Luísa. Não seja ridículo, respondeu Renata friamente. É apenas uma decisão de negócios. A Mendonça está vulnerável e o momento é propício. Rafael então fez algo que surpreendeu a todos. Colocou sobre a mesa os documentos que havia preparado nos últimos meses em segredo. Senhores do Conselho, apresento formalmente meu projeto de reestruturação do Grupo Almeida, com foco em investimentos sustentáveis e impacto social, anunciou com autoridade. E como parte deste plano, proponho uma parceria estratégica, não uma aquisição hostil, com a Mendonça Incorporações para desenvolvimento de habitações populares de qualidade e revitalização urbana. O plano era brilhante e meticulosamente detalhado, mostrando como a responsabilidade social poderia ser tremendamente lucrativa quando implementada corretamente, não apenas como marketing, mas como filosofia de negócios. Isto é o futuro dos negócios, concluiu Rafael. E se este conselho não consegue enxergar isso, estou preparado para usar meu bloco de ações para forçar uma reformulação completa da diretoria. Na Mendonça Incorporações, Luísa adotava a abordagem semelhante. Após anos trabalhando na empresa do pai, conhecia suas operações melhor do que ninguém. Com precisão cirúrgica, apontou como a parceria proposta por Gustavo, na verdade, destruiria o valor da empresa a longo prazo. O que ele está oferecendo é um resgate emergencial em troca do controle total, explicou ao pai e aos outros diretores. O que precisamos é de uma verdadeira reestruturação, com foco em projetos inovadores e sustentáveis. Eduardo Mendonça observava a filha com uma mistura de surpresa e orgulho relutante. Nunca a havia visto tão segura e conhecedora dos negócios. E qual é sua proposta? Perguntou, ignorando os protestos de Gustavo. Luísa sorriu, sentindo-se em controle pela primeira vez em sua vida profissional. Uma verdadeira parceria com o Grupo Almeida, não como empresas concorrentes, mas como organizações complementares. Nós temos conhecimento imobiliário, eles têm tecnologia e capital. Juntos, podemos revolucionar o mercado com habitações inteligentes e economicamente acessíveis. O plano de Luísa era praticamente idêntico ao que Rafael apresentava simultaneamente, sem que tivessem combinado. Era o resultado natural de semanas conversando sobre suas visões para o futuro, seus valores compartilhados e as possibilidades que nunca haviam explorado em suas posições anteriores. Ao final daquele dia exaustivo, quando finalmente se reencontraram no apartamento de Rafael no Brooklyn, ambos estavam física e emocionalmente drenados, mas com um brilho de vitória nos olhos. O conselho aprovou meu plano, com a condição de que meu pai permaneça como presidente,
por mais 2 anos para uma transição suave, contou Rafael, servindo 2 taças de vinho. Meu pai resistiu no início, mas quando os outros diretores viram o potencial financeiro, ele não teve escolha a não ser concordar, respondeu Luísa, aceitando a taça com um sorriso cansado. Gustavo foi educadamente expulso da sala. Brindaram silenciosamente a vitória, sabendo que era apenas o começo de uma jornada desafiadora. As acusações contra o projeto em Heliópolis ainda precisariam ser formalmente refutadas. Suas famílias teriam que se adaptar à nova realidade, e o mundo corporativo observaria cada passo deles com ceticismo e curiosidade. Mas naquela noite, sentados na varanda sob o céu estrelado de São Paulo, tudo isso parecia administrável. Sabe o que é irônico? Comentou Luísa, recostando-se no peito de Rafael. Nossos pais queriam nos unir em um casamento arranjado para salvar os negócios. No final estamos fazendo exatamente isso, mas nos nossos próprios termos. Rafael riu beijando o topo de sua cabeça. A diferença é que não estamos fazendo isso pelos negócios. Os negócios é que estão servindo ao que realmente importa. Em Heliópolis, as obras continuariam. Na sala de reuniões corporativas, suas vozes seriam ouvidas. E entre esses 2 mundos aparentemente incompatíveis, eles criariam algo genuinamente transformador. 6 meses depois, a Praça das Artes em Heliópolis estava irreconhecível. O que antes era um terreno baldio usado para descarte irregular de lixo, transformara-se em um vibrante centro cultural comunitário, com biblioteca, espaço para oficinas, playground e uma área verde cuidadosamente planejada. Era dia de inauguração oficial, e o contraste não poderia ser maior em relação à entrevista coletiva tumultuada, realizada no mesmo local meses antes. Desta vez, não havia apenas jornalistas, mas também autoridades municipais, empresários, artistas e, principalmente, os moradores da comunidade que enchiam o espaço com sua presença e entusiasmo. Luísa, vestindo um vestido simples, mas elegante, observava com satisfação enquanto Marcos guiava um grupo de crianças em um tour pelo mural que haviam pintado juntos, representando a história de Heliópolis. Rafael, ao seu lado, conversava animadamente com um grupo de jovens empreendedores que haviam sido selecionados para o programa de incubação de negócios comunitários. Quem diria, hein? Comentou Dona Zefa, aproximando-se com seu jeito característico. Da primeira vez que vi vocês 2, achei que não durariam uma semana aqui. Luísa sorriu, abraçando a idosa que se tornara uma espécie de avó para todos no projeto. A senhora duvidou da gente? Da sinceridade de vocês nunca, respondeu Dona Zefa sabiamente, mas achei que o mundo lá fora ia engolir esse sonho. Feliz em estar errada. O mundo lá fora havia, de fato, tentado destruir o que construíam, mas falhara. As investigações sobre supostas irregularidades no projeto foram arquivadas quando se provou que todas as acusações eram infundadas. Gustavo Albuquerque enfrentava agora seus próprios problemas legais, após ser implicado em um esquema de manipulação de ações. Quanto às empresas das famílias, a transição estava em andamento. A Mendonça Almeida Desenvolvimento Urbano, nova joint venture criada por Luísa e Rafael, focava em projetos que combinavam inovação tecnológica e responsabilidade social, não como estratégia de marketing, mas como princípio fundamental. Eduardo Mendonça, inicialmente resistente, começava a reconhecer os méritos da abordagem da filha ao ver os primeiros resultados financeiros positivos. Carlos Almeida tornara-se um entusiasta surpreendente, descobrindo na responsabilidade social uma paixão tardia que dava novo significado à sua carreira. Atenção todos, chamou Camila ao microfone, dando início à cerimônia oficial. Gostaria de convidar Luísa e Rafael para dizerem algumas palavras antes do corte da fita. Sob aplausos calorosos, o casal se dirigiu ao pequeno palco montado no centro da praça. Rafael tomou o microfone primeiro. Quando começamos este projeto, muitos disseram que era apenas uma fantasia, um capricho de jovens privilegiados brincando de salvadores, começou ele com honestidade, e em parte estavam certos em suas suspeitas. Privilégio sem propósito é vazio. Riqueza sem impacto positivo é apenas acumulação. Luísa continuou. O que aprendemos aqui em Heliópolis vale mais que qualquer MBA ou curso de liderança. Aprendemos que transformação verdadeira não vem de cima para baixo,
mas da colaboração genuína e do reconhecimento da sabedoria que já existe nas comunidades. Olhando para a multidão diversa que os observava, Luísa sentiu uma emoção que nunca experimentara nos coquetéis sofisticados ou lançamentos imobiliários que frequentava no passado. Viu seus pais ao lado dos pais de Rafael, ainda visivelmente desconfortáveis naquele ambiente, mas presentes e tentando compreender. Viu Júlia, que continuava sua amiga e agora trabalhava no programa educacional do projeto. Viu os moradores que inicialmente desconfiavam das pessoas da cidade, mas que agora os tratavam como parte da comunidade. Este é apenas o começo, concluiu Rafael. O modelo que criamos aqui está sendo replicado em outras comunidades. E a cada novo projeto, aplicamos o que aprendemos, sempre ouvindo primeiro, agindo depois. O momento mais emocionante da cerimônia não foi o corte da fita, mas o que aconteceu logo depois. Dona Zefa subiu ao palco, trazendo com ela uma caixa de madeira entalhada. Em nome da comunidade de Heliópolis, queremos entregar algo a vocês, anunciou a idosa, abrindo a caixa para revelar 2 chaves simples. Estas são as chaves simbólicas da nossa comunidade. Não porque vocês trouxeram dinheiro ou fama, mas porque ganharam nosso respeito e confiança. Algo que não se compra com nenhuma fortuna. Luísa não conseguiu conter as lágrimas ao receber sua chave. Rafael, igualmente emocionado, abraçou Dona Zefa com genuíno carinho. Mais tarde, quando a festa comunitária estava a todo vapor, com música, comida e celebração, o casal encontrou um momento de tranquilidade em um canto mais afastado da praça. Conseguimos, disse Luísa, observando as famílias que desfrutavam do novo espaço. Sim, mas ainda há tanto a fazer, respondeu Rafael, sempre com o olhar no futuro. Sempre haverá, concordou ela, entrelaçando seus dedos aos dele. Mas hoje podemos apenas celebrar, não acha? Naquele momento, Eduardo Mendonça aproximou-se timidamente, algo raro para um homem geralmente tão seguro de si. Filha, posso falar com vocês um minuto? Luísa assentiu, tensa. As relações com seu pai ainda eram delicadas apesar dos avanços. Eu queria... Eduardo hesitou, visivelmente desconfortável. Queria dizer que estou orgulhoso do que vocês construíram aqui. É diferente de tudo que já fizemos na incorporadora. E talvez seja melhor. Era o mais próximo de um pedido de desculpas que Eduardo Mendonça chegaria. E Luísa sabia disso. Abraçou o pai brevemente, sentindo seu corpo rígido relaxar um pouco. Obrigada, pai. Na próxima semana temos a apresentação do projeto Vila Nova Esperança, comentou Eduardo, voltando rapidamente ao modo empresarial. Você vai estar na reunião, certo? Estaremos lá, respondeu Luísa, incluindo Rafael naturalmente. Quando Eduardo se afastou, Rafael olhou para Luísa com curiosidade. Seu pai me surpreende às vezes. Acho que ele está realmente tentando. Assim como o seu, observou ela, apontando discretamente para Carlos Almeida, que conversava animadamente com Marcos sobre o projeto de arte urbana. O sol começava a se pôr, pintando o céu de São Paulo com tons alaranjados que raramente se viam através da poluição. Ali, naquele pedaço revitalizado da periferia, a cidade parecia diferente, mais acessível, mais humana. Sabe o que penso às vezes? Comentou Luísa, olhando para o horizonte, onde os arranha-céus do centro financeiro contrastavam com as moradias simples ao redor. Se eu não tivesse fugido daquele noivado, se não tivesse pulado pela janela do banheiro, se eu não tivesse pedido para você segurar aquelas caixas na Praça das Artes, completou Rafael. Exatamente. Quantas coincidências nos trouxeram até aqui? Rafael sorriu, puxando-a para perto de si. Não acredito em coincidências. Acredito em pessoas procurando autenticidade e encontrando umas às outras no processo. No centro da praça, as luzes recém-instaladas acenderam-se automaticamente com o cair da noite. Crianças corriam pelo espaço seguro enquanto adultos conversavam em pequenos grupos. Música vinha de um conjunto de jovens instrumentistas formados no projeto cultural. E pensar que tudo começou com um casamento arranjado que não aconteceu, refletiu Luísa, encostando a cabeça no ombro de Rafael. E terminou com uma união que ninguém poderia arranjar, concluiu ele, beijando-a suavemente. Dali poderiam ver os dois mundos que agora conectavam,
a comunidade vibrante que os acolhera e, ao longe, os prédios imponentes que representavam suas origens. Já não precisavam escolher entre esses mundos ou fingir ser quem não eram. Haviam encontrado seu próprio caminho, sua própria identidade. E mais importante, haviam descoberto que além das aparências, além dos sobrenomes poderosos e das contas bancárias, existia algo muito mais valioso: a capacidade de transformar realidades e construir pontes onde antes só havia muros. Quando, semanas depois, Rafael a pediu em casamento em um jantar simples na laje de Dona Zefa, para espanto e horror da alta sociedade paulistana, Luísa não teve dúvidas sobre sua resposta. Este não seria um casamento arranjado por famílias ou interesses corporativos, mas uma união fundamentada em valores compartilhados e propósito comum. Uma união que transcendia aparências, fortunas e sobrenomes. Uma união construída sobre a mais sólida das fundações, a verdade de quem realmente eram, além de todas as fachadas.